Capítulo 31 Dissertações Espíritas. Reunimos neste capítulo alguns ditados espontâneos, podendo completar e confirmar os princípios contidos nesta obra. Poderíamos citá-los em maior número, mas nos limitamos àqueles que têm mais particularmente relação com o futuro do espiritismo, com os médiuns e as reuniões. Damo-los ao mesmo tempo como instrução e como tipos do gênero de comunicações verdadeiramente sérias. Terminamos por algumas comunicações apócrifas, seguidas de notas próprias a fazê-las reconhecer. Ditados sobre o Espiritismo, de Santo Agostinho. Tende confiança na bondade de Deus e sede bastante clarividentes para compreender os preparativos da nova vida que Ele vos destina. Não vos será dado, é verdade, gozá-la nesta existência, mas não sereis mais felizes se não reviverdes mais sobre esse globo de considerar do alto a obra que haveis começado e que se desenvolverá sob os vossos olhos. Couraçai-vos de uma fé firme e sem hesitação. Contra os obstáculos que parecer, deves se levantarem contra o edifício do qual pondes os fundamentos. As bases sobre as quais ele se apoia são sólidas. O Cristo assentou-lhe a primeira pedra. Coragem, pois, arquitetos do Divino Mestre, trabalhai, construí, Deus vos coroará a obra. Mas lembrai-vos bem de que o Cristo renega como seus discípulos quem não tenha a caridade senão sobre os lábios. Não basta crer, é preciso, sobretudo, dar o exemplo da bondade, da benevolência e do desinteresse. Sem isso, a vossa fé será estéril para vós. Ditados de Chateaubriand sobre o Espiritismo. O próprio Cristo preside aos trabalhos de toda a natureza que estão em vias de se cumprirem, para vos abrir a era de renovação e de aperfeiçoamento que vos predizem os vossos guias espirituais. Se com efeito lançais os olhos fora das manifestações espíritas sobre os acontecimentos contemporâneos, reconhecereis sem nenhuma hesitação os sinais precursores que vos provarão de maneira irrecusável que os tempos preditos são chegados. As comunicações se estabelecem entre todos os povos, as barreiras materiais derribadas, os obstáculos morais que se opõem à sua união, os preconceitos políticos e religiosos desaparecerão rapidamente e o reino da fraternidade se estabelecerá, enfim, de maneira sólida e durável. Observai desde hoje os próprios soberanos, guiados por mão invisível, tomarem coisa extraordinária para vós, a iniciativa das reformas. E as reformas que partem do alto e espontaneamente são bem mais rápidas e mais duráveis do que as que partem de baixo e são arrancadas pela força. Eu havia, não obstante os preconceitos de infância e de educação, malgrado o culto da lembrança pressentido à época atual. Sou feliz por isso e sou mais feliz ainda por vir vos dizer: irmãos, coragem, trabalhai para vós e para o futuro dos vossos. Trabalhai sobretudo para o vosso melhoramento pessoal
e gozareis na vossa primeira existência de uma felicidade da qual vos é tão difícil fazer uma ideia, quanto a mim de vô-la fazer compreender. Ditado de Jean-Jacques Rousseau sobre o Espiritismo. Penso que o Espiritismo é um estudo todo filosófico das causas secretas, dos movimentos interiores da alma, pouco ou nada definidos até aqui. Explica mais ainda do que descobre horizontes novos. A reencarnação e as provas sofridas antes de chegar ao objetivo supremo não são revelações, mas uma confirmação importante. Estou tocado pelas verdades que esse meio coloca às claras. Disse meio com intenção, porque, ao meu pensar, o Espiritismo é uma alavanca que afasta as barreiras da cegueira. A preocupação pelas questões morais está inteiramente para ser criada. Discute-se a política que examina os interesses gerais, discutem-se os interesses privados, apaixona-se pelo ataque ou a defesa das personalidades. Os sistemas têm seus partidários e seus detratores, mas as verdades morais, as que são o pão da alma, o pão da vida, são deixadas na poeira acumulada pelos séculos. Todos os aperfeiçoamentos são úteis aos olhos da multidão, salvo o da alma. Sua educação, sua elevação são quimeras aptas, pelo menos para ocuparem o ócio dos padres, dos poetas, das mulheres, seja na condição de moda, seja na condição de ensino. Se o Espiritismo ressuscita o espiritualismo, dará à sociedade o impulso que dá a uns a dignidade interior, a outros a resignação, a todos a necessidade de se elevarem até o Ser Supremo, esquecido e desconhecido pelas suas ingratas criaturas. Ditado de um espírito familiar sobre o Espiritismo. Se Deus envia os espíritos para instruírem os homens, é para esclarecê-los sobre seus deveres e mostrar-lhes a rota que pode abreviar suas provas, e com isso apressar seu adiantamento. Ora, do mesmo modo que o fruto chega à maturidade, o homem também alcançará a perfeição. Mas ao lado dos bons espíritos que querem o vosso bem, há também os espíritos imperfeitos que querem o vosso mal. Ao passo que uns vos impelem para a frente, outros vos puxam para trás. É para distingui-los que deveis concentrar toda a vossa atenção. O meio é fácil. Tentai somente compreender que nada do que vem de um bom espírito pode prejudicar a quem quer que seja, e que tudo o que é mal não pode vir senão de um mau espírito. Se não escutais os sábios conselhos dos espíritos que vos querem o bem, se vos melindrais com as verdades que podem vos dizer, é evidente que são os maus espíritos que vos aconselham. Só o orgulho pode impedir de vos verdes tais como sois, mas se não o vedes por vós mesmos, outros o veem por vós, de sorte que sois censurados pelos homens que riem de vós por detrás e pelos espíritos. Ditado de São Benedito sobre o Espiritismo. Vossa doutrina é bela e santa. A primeira estaca está plantada e solidamente plantada. Agora não tendes mais do que caminhar. A senda que vos está aberta é grande e majestosa.
Feliz é aquele que chegar ao porto. Quanto mais prosélitos terá feito, mais será contado. Mas para isso não deve abraçar a doutrina friamente. É preciso fazê-lo com ardor, e esse ardor será dobrado, porque Deus está sempre convosco quando fazeis o bem. Todos aqueles que conduzirdes serão outro tanto de ovelhas que voltaram ao redil. Pobres ovelhas meio extraviadas. Credes bem que o mais cético, o mais ateu, o mais incrédulo, enfim, tem sempre um pequeno canto no coração que gostaria de poder ocultar de si mesmo? Pois bem, é esse pequeno canto que é preciso procurar, que é preciso encontrar. É esse lado vulnerável que é preciso atacar. É uma pequena brecha deixada aberta de propósito por Deus para facilitar à sua criatura o meio de reentrar em seu seio. Ditado de São Luís sobre o Espiritismo: não temais certos obstáculos, certas controvérsias. Não atormenteis a ninguém com qualquer insistência. A persuasão não virá aos incrédulos senão pelo vosso desinteresse, senão pela vossa tolerância e vossa caridade para com todos, sem exceção. Guardai-vos, sobretudo, de violentar a opinião, mesmo por vossas palavras e vossas demonstrações públicas. Quanto mais fordes modestos, mais chegareis a vos fazer apreciar. Que nenhum motivo pessoal vos faça agir, e encontrareis nas vossas consciências uma força de atração que só o bem proporciona. Os espíritos, por ordem de Deus, trabalham para o progresso de todos sem exceção. Vós, espíritas, fazei o mesmo. Ditado de Channing sobre o Espiritismo: qual é a instituição humana, mesmo divina, que não tem obstáculos a superar, cismas contra os quais é preciso lutar? Se não tivesseis senão uma existência triste e enxangue, não vos atacariam, sabendo que deveríeis sucumbir de um momento para outro. Mas como vossa vitalidade é forte e ativa, como a árvore espírita tem raízes fortes, supõe-se que possa viver muito tempo e tenta-se martelar contra ela. Que farão esses invejosos? Abaterão, quando muito, alguns ramos que desabrocharão como uma nova seiva e serão mais fortes do que nunca. Vou falar-vos sobre a firmeza que deveis ter em vossos trabalhos espíritas. Uma citação sobre esse assunto vos foi feita. Aconselho-vos a estudar de coração, de vos aplicar o seu espírito, porque igual a São Paulo sereis perseguidos, não mais em carne e osso, mas em espírito. Os incrédulos, os fariseus da época, vos censurarão, vos ridicularizarão. Mas nada temais, essa será uma prova que vos fortificará se a souberdes entregar a Deus, e mais tarde vereis vossos esforços coroados de sucesso. Isso será um grande triunfo para vós no dia da eternidade, sem esquecer que neste mundo já há uma consolação para as pessoas que perderam parentes e amigos. Saber que são felizes, que se pode comunicar com eles é uma felicidade. Marchai, pois, para adiante, cumpri a missão que Deus vos dá, e vos será contada no dia em que comparecerdes diante do Todo-Poderoso.
A comunicação a seguir, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, está assinada por um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o insigne favor da sua autenticidade, e porque, muito frequentemente, dele se abusou nas comunicações evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Não duvidamos de nenhum modo que não possa se manifestar, mas se os espíritos verdadeiramente superiores não o fazem senão em circunstâncias excepcionais, a razão nos proíbe crer que o espírito puro por excelência responda ao apelo de qualquer um. Haveria em todos os casos profanação em lhe atribuir uma linguagem indigna dele. Por essas considerações é que sempre nos abstivemos de publicar algo que levasse esse nome, e cremos que não se poderia ser mais circunspecto nas publicações desse gênero, que não tem autenticidade senão pelo amor próprio, e cujo menor inconveniente é o de fornecer armas aos adversários do espiritismo. Como dissemos, quanto mais os espíritos são elevados na hierarquia, mais seu nome deve ser acolhido com desconfiança. Seria preciso estar dotado de uma bem grande dose de orgulho para se vangloriar de ter o privilégio das suas comunicações e se crer digno de conversar com ele como com seus iguais. Na comunicação a seguir, não constatamos senão uma coisa, que é a superioridade incontestável da linguagem e dos pensamentos, deixando a cada um o cuidado de julgar se aquele cujo nome leva não a desmentiria. Aqui está, pois, a comunicação. Venho eu, teu Salvador e teu Juiz, venho como outrora entre os filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e que levanta as ondas. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro. Uni em feixes o bem esparso na humanidade. E disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se afastaram do caminho reto e amplo que conduz ao reino de meu Pai, dispersos nos ásperos atalhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer não mais por meio dos profetas, não mais por meio dos apóstolos, quer que vos ajudando uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais, e que a voz daqueles que já não existem se faça ouvir ainda para vos gritar. Rogai e crede, porque a morte é a ressurreição e a vida, a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer, se desenvolverem como cedro. Crede nas vozes que vos respondem, são as próprias almas daqueles que evocais. Não me comunico senão raramente. Meus amigos, aqueles que assistiram à minha vida e à minha morte, são os intérpretes divinos da vontade de meu Pai. Homens fracos que credes no erro de vossas obscuras inteligências, não apagueis a tocha que a clemência divina coloca entre vossas mãos para clarear vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai.
Eu vos digo em verdade, crede na diversidade e na multiplicidade dos espíritos que vos rodeiam. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossas imensas fraquezas, para não estender mão segura aos infelizes desviados que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, compreendei as verdades que vos são reveladas. Não mistureis o joio com o bom grão, os sistemas com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades estão no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que além do túmulo que acreditáveis o nada, vozes vos gritam: irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede então os vencedores da impiedade. Ditado de Shanin sobre os médiuns. Todos os homens são médiuns. Todos têm um espírito que os dirige para o bem quando sabem escutá-lo. Agora que uns se comuniquem diretamente com ele por uma mediunidade particular, que outros não o ouçam senão pela voz do coração e da inteligência, pouco importa, não deixa de ser seu espírito familiar que os aconselha. Chamai o espírito, razão, inteligência. É sempre uma voz que responde à vossa alma e vos dita boas palavras. Apenas não o compreendeis bem. Nem todos sabem agir segundo os conselhos da razão, não dessa razão que se arrasta e se rebaixa antes de marchar. Essa razão que se perde no meio dos interesses materiais e grosseiros, mas a razão que eleva o homem acima de si mesmo, que o transporta para regiões desconhecidas, chama sagrada que inspira o artista e o poeta, pensamento divino que eleva o filósofo, impulso que arrebata os indivíduos e os povos, razão que o vulgo não pode compreender, mas que eleva o homem e o aproxima de Deus mais do que nenhuma outra criatura. Inteligência que sabe conduzi-lo do conhecido para o desconhecido e o faz executar as mais sublimes coisas. Escutai, pois, essa voz interior, esse bom gênio que vos fala sem cessar, e chegareis progressivamente a ouvir vosso anjo guardião que vos estende as mãos do alto do céu. Eu vos repito, a voz íntima que fala ao coração é a dos bons espíritos. E é deste ponto de vista que todos os homens são médiuns. Ditado de Pierre Joute sobre os médiuns. O dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo. Os profetas eram médiuns. Os mistérios de Eleusis estavam fundados sobre a mediunidade. Os caldeus, os assírios tinham médiuns. Sócrates era dirigido por um espírito que lhe inspirava os admiráveis princípios da sua filosofia, e ele ouvia a sua voz. Todos os povos tiveram médiuns, e as inspirações de Joana d'Arc não eram outras senão a voz de espíritos benfazejos que a dirigiam. Esse dom que se derrama agora tornou-se mais raro nos séculos medievais, mas nunca cessou. Swedenborg e seus adeptos tiveram uma numerosa escola. A França dos últimos séculos, zombadora e ocupada com uma filosofia que, querendo destruir os abusos da intolerância religiosa, aniquilava sob o ridículo tudo que era ideal,
A França deveria afastar o espiritismo, que não cessava de progredir no norte. Deus tinha permitido essa luta de ideias positivas contra as ideias espiritualistas, porque o fanatismo tinha se tornado uma arma destas últimas. Agora que os progressos da indústria e das ciências desenvolveram a arte de bem viver a tal ponto que as tendências materiais se tornaram dominantes, Deus quer que os espíritos sejam conduzidos aos interesses da alma. Quer que o aperfeiçoamento do homem moral torne-se no que deve ser, quer dizer, o fim e o objetivo da vida. O espírito humano segue uma marcha necessária, imagem da gradação sofrida por todos os que povoam o universo visível e invisível. Todo progresso chega na sua hora. A da elevação moral chegou para a humanidade. Ela não terá ainda o seu cumprimento em vossos dias, mas agradecei ao Senhor por assistirdes à aurora bendita. Ditado de Joana d'Arc sobre os médiuns. Deus encarregou-me de uma missão a cumprir entre os crentes que favoreceu com o mediunato. Quanto mais recebem graças do mais alto, mais correm perigo, e esses perigos são tanto maiores porque têm origem nos próprios favores que Deus lhes concede. As faculdades das quais os médiuns gozam lhe atraem elogios dos homens. As felicitações, as adulações, eis seu escolho. Esses mesmos médiuns, que deveriam sempre ter presente na memória sua incapacidade primitiva, o esquecem. Fazem mais, o que não devem senão a Deus, atribuem ao seu próprio mérito. E o que ocorre então? Os bons espíritos os abandonam, tornam-se o joguete dos maus e não têm mais a bússola para se guiarem. Quanto mais se tornam capazes, mais são impelidos a se atribuírem um mérito que não lhes pertence, até que enfim Deus os pune em lhes retirando uma faculdade que não pode mais do que lhes ser fatal. Não saberia mais vos lembrar de vos recomendarem ao vosso anjo guardião, para que vos ajude a estar sempre em guarda contra esse mais cruel inimigo, que é o orgulho. Lembrai-vos bem que tendes a felicidade de serem os intérpretes entre os espíritos e os homens, que sem o apoio do vosso divino mestre sereis punidos mais severamente, porque fostes mais favorecidos. Espero que esta comunicação produza seus frutos e desejo que possa ajudar os médiuns a se colocarem em guarda contra esse escolho, onde viriam a se destruir. Esse escolho, eu vos disse, é o orgulho. Ditado de Pascal sobre os médiuns. Quando quiserdes receber comunicações dos bons espíritos, importa-vos preparardes para esse favor, pelo recolhimento, por sadias intenções e pelo desejo de fazer o bem, tendo em vista o progresso geral. Porque lembrai-vos que o egoísmo é uma causa de atraso a todo adiantamento. Lembrai-vos de que se Deus permite a alguns dentre vós receberem a inspiração de certos dos seus filhos, que pela sua conduta souberam merecer a felicidade de compreenderem a sua bondade infinita, é porque quer pela vossa solicitação e em vista das vossas boas intenções vos dar os meios de avançar em seu caminho. Assim, pois, médiuns, aproveitai essa faculdade que Deus quer vos conceder. Tende fé na mansuetude do vosso mestre,
tende a caridade sempre em prática. Não deixeis jamais de exercer essa sublime virtude, assim como a tolerância. Que sempre vossas ações estejam em harmonia com a vossa consciência. É o meio certo de centuplicar vossa felicidade nessa vida passageira e de vos preparar uma existência 1000 vezes mais doce ainda. Que o médium entre vós que não sinta força para perseverar no ensinamento espírita se abstenha, porque não aproveitando a luz que o ilumina, será menos excusável do que um outro e deverá expiar a sua cegueira. Ditado de Delphine de Girardin sobre os médiuns. Falarei-vos hoje do desinteresse que deve ser uma das qualidades essenciais dos médiuns, tanto como a modéstia e o devotamento. Deus lhes deu essa faculdade para que ajudem a propagar a verdade e não para dela fazerem um tráfico. E por isto não entendo somente os que pretenderiam explorá-la como fariam com um talento comum, se fizessem de médiuns como se faz dançarino ou cantor, mas todos aqueles que pretendessem dela se servir em vista de interesses quaisquer. É racional crer que os bons espíritos, e ainda menos os espíritos superiores que condenam a cupidez, consintam em se darem em espetáculo e, como comparsas, se colocarem à disposição de um empreiteiro de manifestações espíritas. Não o é tampouco supor que os bons espíritos possam favorecer objetivos de orgulho e de ambição. Deus lhes permite se comunicarem com os homens para tirá-los do lamaçal terrestre e não para servirem de instrumento às paixões mundanas. Não podem, pois, ver com prazer os que desviam de seu verdadeiro objetivo o dom que lhes deu. Eu vos asseguro que serão punidos, mesmo neste mundo, pelas mais amargas decepções. Ditado do Espírito de Verdade sobre os médiuns. Todos os médiuns são incontestavelmente chamados a servir a causa do espiritismo na medida da sua faculdade. Mas há bem poucos deles que não se deixam prender na armadilha do amor próprio. É uma pedra de toque que raramente não alcança seu efeito. Do mesmo modo, com dificuldade, encontrareis sobre 100 médiuns, por ínfimo que seja, que não se tenha acreditado nos primeiros tempos da sua mediunidade, chamado a obter resultados superiores e predestinado a grandes missões. Os que sucumbem a essa vaidosa esperança, e seu número é grande, tornam-se presa inevitável de espíritos obsessores que não tardam em subjugá-los, adulando seu orgulho e prendendo-os pela sua fraqueza. Quanto mais quiserem se elevar, mais sua queda será ridícula, quando não desastrosa para eles. As grandes missões não são confiadas senão a homens de escola, e Deus mesmo os coloca, e sem que o procurem, no meio e na posição onde seu concurso possa ser eficaz. Nunca é demais recomendar aos médiuns inexperientes desconfiarem do que certos espíritos poderão lhes dizer quanto ao pretenso papel que são chamados a desempenhar, porque se o tomam a sério, não recolherão senão desapontamentos nesse mundo e um severo castigo no outro. Que se persuadam de que na esfera modesta e obscura onde estão colocados, podem prestar grandes serviços, ajudando a conversão dos incrédulos.
ou dando consolações aos aflitos. Se devem sair daí, serão conduzidos por mão invisível que prepara os caminhos, postos em evidência, por assim dizer, não obstante o seu. Que se lembrem destas palavras: quem se eleva será rebaixado, e quem se rebaixa será elevado.